pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto, é estar acordado. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos falar da reconexão à integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Estamos aqui com mais um programa, Despertos. Demorei um pouquinho para gravar com a Cris, ela estava ficando brava comigo, mas eu ando muito enrolada em um monte de coisas ao mesmo tempo e tá faltando tempo mesmo. Mas dando um jeitinho agora de noite, já sendo até tarde, né? É o jeito de gravar para vocês. Então, vamos lá, Cris. Hoje o programa é muito legal, é um assunto que eu gosto bastante, tem a ver muito com minha escola de alunos e o curso que eu dou, que é o Método da Integração. Essa escola de alunos que eu faço no Instituto Freedom, em São Paulo. Quem tiver interesse, nós vamos abrir uma nova turma agora, na segunda semana de dezembro, entre a primeira e a segunda semana de dezembro, será aberta uma nova turma do Método da Integração. Então, são aulas online, via um portal de alunos, e também tem um módulo presencial, que é optativo, quem quiser, né, estar presente em 16 horas aula ali no Instituto Freedom, também é possível. Então, vamos lá. Esse é um assunto que eu gosto, como eu disse, e a Cris conhece bastante também. Então, é com você, Cris. Maria, o que acontece com a humanidade? Estamos em um momento de grande mudança? Pois é, Cris, e como estamos no momento de grande transformação da humanidade? E por ser um momento de transformação, que é uma fase cíclica em cada, digamos assim, raça raiz, como se diz na teosofia de Helena Blavatsky, momentos de ciclos de expansão e contração, nós estamos beneficiados por estarmos exatamente em um ciclo de expansão, um ciclo que caminha para o que se chamava de Era do Ouro, um ciclo de expansão para o conhecimento, para a reconexão, o contato com a alma superior, o seu eu superior, e descobrir que você não é apenas aquilo que você pensa que você é, aquele ser personificado aqui. E é nesses momentos de mudança, de grandes desafios, que as pessoas são tentadas, digamos assim. O desafio do deserto, como eu costumo dizer, onde é o desafio de alma, que você tem que redescobrir quem você é. E aí surgem momentos de medo, de angústia, as pessoas são tiradas da zona de conforto e se sentem perdidas. Afinal, quem eu sou? Para onde vou? O que está acontecendo comigo? Né? É uma pergunta constante. O que eu sou, afinal? Esses questionamentos, juntos a frases como: o que eu deveria fazer? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Qual o meu caminho? Essas questões todas surgem nesse momento de expansão que nós estamos passando. E claro que, em função disso, surgem os vendilhões do templo, que vão se aproveitar da situação e vão tentar inverter o tema para condições de medo e angústia, independentemente daquilo que esteja acontecendo do lado de fora. Então, nós temos algo muito bom, extraordinariamente magnífico acontecendo com a humanidade, que é esse momento de expansão, de reconexão, de tomada de um nível maior de consciência, para a qual nem todos estão prontos para isso. Para, digamos, um estado maior de despertar. Eu até acabei de conversar sobre isso com a Cris de Pascoal e nós decidimos fazer mais um programa que é exatamente o que é o ser desperto. Porque existe uma grande confusão na cabeça das pessoas, cheia de paradigmas, vamos dizer assim, e certas crendices com relação ao que é a definição de um desperto. Então, não vai caber aqui nesse programa de hoje, nem no próximo, porque nós já temos um outro tema para fazer, que também foi solicitação de várias pessoas que nos pediram para falar a respeito do próximo programa. Então, vai ser
2 a partir desse, então é o terceiro que nós vamos gravar esse final de semana, digamos assim, que vai ter o tema o que é o ser desperto. Então, esse momento de transformação leva a humanidade que entende e que está nessa frequência, que está pronta para fazer essa passagem, né? Nós estamos exatamente num rito de passagem. Algo tem que morrer para que algo possa renascer. É, só fictício, tá? Eu tô falando assim só como uma linguagem figurada para vocês entenderem o processo da transformação. É como uma lagarta que se transforma em uma linda borboleta e que, portanto, ela se fecha em um casulo para se encontrar e poder renascer mais bela do que nunca. Esse é o processo pelo qual a humanidade hoje passa. Então, para poder renascer, temos que nos fechar em um casulo e encontrar o nosso verdadeiro eu, poderoso, divino e belo. Então, este momento é um momento que a humanidade passa, é uma frequência nova que está sendo adicionada a nós, uma aceleração no nosso nível de consciência, no nosso nível frequencial, daquilo que nós chamamos de realidade, de corpo físico, daquilo que for que você queira incluir nisso, mas é tudo uma questão de padrões novos de reconexão no nosso nível de consciência. E a partir do qual se percebe um processo de aceleração que acaba existindo porque ocorre um processo de mudança de banda de frequência, tal qual os elétrons saltam em direção ao núcleo. Então, o que nós estamos fazendo é como os elétrons saltando em direção ao núcleo. E nesse processo, a Terra nos acompanha. Então, nós temos um universo holográfico. Tudo que é imagem e semelhança, esse processo de espelhamento, é o que está na nossa realidade. Portanto, a Terra também está num processo, vamos dizer assim, de ascensão. O nosso nível de consciência está no processo de ascensão. E por isso mesmo a Terra está aquecendo. Esse superaquecimento que se fala hoje não é diretamente causado pela poluição, que isso é uma outra discussão, porque ela está aí e não deveria estar, dado o conhecimento que a humanidade já tem, mas ela é interessante para os donos do mundo, como eu sempre falo, então ela está aí porque ela é mantida assim e porque também o homem não está no nível de consciência suficiente para deixá-la de outra forma. Isso é uma outra discussão para o outro programa. Então, voltando à Terra que está se aquecendo. A Terra está se aquecendo diretamente porque nós estamos nos aquecendo. O nosso processo de aceleração gera esse aquecimento. O processo de aceleração da Terra é exatamente holográfico, é imagem e semelhança. A Terra também está se acelerando. Todo o sistema solar está aquecendo. O que está acontecendo com a Terra não é só da Terra. Existem provas científicas que mostram que todos os outros planetas também estão sofrendo esse superaquecimento. Acontece que existe na Terra o efeito da poluição. Então, a poluição acaba, assim, exacerbando o efeito do aquecimento da Terra. Mas não é a poluição que causa o aquecimento especificamente. Senão, nós não teríamos eras de mini eras do gelo, né? E não teríamos também eras do gelo maiores, eras glaciais maiores. Então, nós temos, esse é uma situação cíclica que acontece em cada raça raiz, onde ela ascende, segundo a teosofia, né? Ou ela descende. Então, os Atlantes descenderam. Daí houve, então, o dilúvio, igual eu expliquei naquele programa da Atlântida. Com esse momento de queda, né, houve um desenvolvimento de novas civilizações, descendentes deles e por aí vai. Mas tudo foi refeito quase que do zero. Novamente a Terra foi perdendo conhecimento, os habitantes da Terra se tornaram, digamos, primitivos, até que avançaram novamente, embora que se sabe que os descendentes dos Atlantes
ou dos Atlantes que diretamente sobreviveram, acabaram recebendo informações fantásticas, como foi o caso dos egípcios, como foi o caso de outros povos, né, que a gente tem o registro de que eram altamente tecnológicos e que construíram estruturas como, por exemplo, as pirâmides que estão ao redor do mundo inteiro naquele processo de alinhamento. Então, o que acontece conosco hoje é um reflexo do nosso processo de despertar. Mas esse processo de despertar não será para todos. Ou melhor, será para todos em fases distintas, porque cada grupo de seres na Terra tem um estágio nesse despertar diferente. É por isso mesmo que eu costumo dizer que os similares se unam, porque juntos terão uma sinergia quântica, a capacidade de gerar um quanto maior de energia. Aqueles que vibram em ressonância têm que se juntar, porque eles vão gerar um efeito sinérgico mais poderoso que a soma das partes, que é o tema do curso, né, dia 27 de novembro, no Instituto Freedom, Sinergia Quântica, que eu vou estar explorando com, digamos, grandes propriedades, que são 6 horas de curso, eu vou poder falar bastante a respeito disso. O que eu estou falando aqui hoje é uma pinceladinha do que vai ter lá e, digamos, que é parte da moral da história. Então, ao unir-nos, o que nós vamos conseguir é acelerar um processo exponencialmente para que juntos consigamos ir para uma nova realidade melhor, criando terras paralelas com melhor condição para a gente, sem dramas, sem criar caos, né? Sem criar, digamos, processos dolorosos, e sim criando uma nova terra melhor, aonde a passagem nem se percebe, e sim a gente percebe uma realidade mais alinhada com aquilo que nós somos. Da mesma forma, aqueles que estão na frequência do medo, estão ouvindo os terroristas que ficam fazendo o tempo todo os presságios de destruição e de doomsday, como eu falo, de final dos tempos, esses vão acabar também tendo uma terra paralela, porque eles vão se juntar com esse tipo de visualização. Então, novamente, eu vou dizer aquela minha famosa frase: escolha a realidade na qual você deseja estar. Cris, é com você. Maria, o que é a reconexão exatamente? Essa é uma pergunta que eu gosto bastante e eu tenho falado bastante dela. Até fiz aqueles 4 e-books, 3 já foram liberados, chamados de As 7 Chaves para a Reconexão. Esses e-books, eles estão para se fazer download gratuitamente na página mariapereira.com.br, mas mais facilmente você encontra uma postagem dessa semana mesmo na página do Facebook / Sol Negro Livro, com os 3 links dos 3 primeiros e-books, que são gratuitos, totalmente gratuitos, basta colocar o seu e-mail e descer, e nesses e-books você encontra, já até o 3º e-book, as 6 chaves para a reconexão. Eu deixei a 7ª chave para a reconexão, que é a chave da integração, para o 4º e-book, para falar somente dela e de uma série de parâmetros que nos levam ao processo da reconexão. A reconexão é um processo, porque a Terra é processual, a realidade que nós vivemos é processual. Nós a percebemos como processual. Então, eu criei nesses 4 e-books o que se chama de as 7 chaves para a reconexão, que é uma forma de ativar a tua plasticidade cerebral e de ativar consciência, aumentando o nível de conectores e de conduítes para a mente superior. Então, a reconexão é um processo, e para isso eu criei uma forma de conscientização simples, que não é a única e pode ser de diversas maneiras, mas eu fiz uma sugestão de formas para ativar a plasticidade cerebral e nos reconectarmos com a mente divina, com aquilo que nós realmente somos. Então, essas 7 chaves são: a primeira, que é a chave do conhecimento.
A segunda chave é a chave de aceitar o chamado. Quando você sabe que você tem que mudar, você sabe que você está sendo chamado para uma nova vida, para uma nova realidade, e as pessoas resistem ao chamado. Então, a coisa mais importante, depois da chave do conhecimento, que você tem que ter informação, é a chave de aceitar o chamado. A terceira chave é estar consciente. Você tem que estar consciente sobre o que está acontecendo agora, sobre a nossa nova realidade, sobre essas novas possibilidades. E que tudo que vai te acontecer depende só de você, né? Você tem que trabalhar internamente para que a realidade externa seja a projeção daquilo que você tem dentro de você. A quarta chave é eu crio a minha realidade. É estar consciente de que você é o criador, porque tudo que você vê na realidade externa é uma projeção por frequência e vibração, ressonância daquilo que você é. Então é muito importante aceitar a realidade que você está criando, sim, com seus pensamentos, seus sentimentos, tudo aquilo que você põe para fora, você recebe de volta. O feedback é uma coisa inevitável, né? A quinta chave é eu sou a alquimia. O processo de transformação como um todo que começa a se estabelecer depois de você passar por essas outras condições de consciência. A sexta chave é a coerência. Sem coerência, nada dá certo. Se você desequilibra o caminho, tendendo mais para um lado que para o outro, sem lógica, sem intuição, é necessário estar coerente na lógica e na intuição, receber informações lógicas e receber informações intuitivas e analisá-las com, digamos, todo equilíbrio. Esse é o processo da coerência necessário para uma tomada de decisão. E a sétima chave é a chave da integração, onde você integra tudo, sabendo que tudo é válido. Tudo isso faz parte de você e você é um todo maior. Então, esse é o processo da reconexão, Cris. Vamos lá. O que é o ser integrado e como podemos chegar a esse estado? Exatamente, Cris. O ser integrado é aquele que passou pelo processo que eu sugeri como etapas nas 7 chaves para a reconexão. Esse ser é um ser que já começa a se compreender como um todo. Ele já está dentro de algo que se chama até de um estado de despertar, porque ele começa a compreender o jogo da vida, o que ele faz aqui, não mais foge dessa realidade e sim atua com ela. Começa a trabalhar muito mais no seu lado criativo, sem desprezar a lógica e a análise, porque ela é necessária na realidade que nós estamos, e lida com o medo sem deixá-lo de lado, sendo alguém que, por exemplo, não se joga de um precipício porque tem uma análise, né? Mas que sabe lidar com o medo, tem capacidade de confrontar as situações e fica extremamente entusiasmado e motivado pela possibilidade de vencer a si mesmo. Então, esse ser integrado é aquele que sabe que ele não vai ter nunca a última palavra, porque a última palavra é algo que não existe na nossa realidade. Que existem muitas considerações, muitas formas de se olhar uma mesma característica ou um mesmo ponto, e que os vários ângulos são todos válidos. É com você, Cris. Maria, é a isso que geralmente se refere a frase somos todos um? Exato, de certa forma, essa é uma boa parcela dessa história de somos todos um. Nós somos todos um porque nós derivamos da consciência maior, do todo. Nós somos uma expressão dessa consciência, uma pequena parcela dessa consciência, uma imagem e semelhança dessa consciência, e nós nunca saímos dela. Se tudo é uma questão de consciência e projeção na consciência, de fracionamentos acontecidos na própria consciência,
Esse processo fractal, que vai se dividindo infinitamente por imagem e semelhança, é tudo que nós somos. Então, nós estamos na consciência, a nossa consciência está na consciência maior. E todos os outros que vemos ao nosso redor também são questões de percepções de frações da consciência, são pedaços que espelham a consciência maior. Falando assim com uma linguagem um pouco hermética e ao mesmo tempo dentro da ciência, que é a questão do holofractal. É com você, Cris. Maria, a ciência moderna aborda esses conceitos de que maneira? Exato, eu tenho até a ideia do holofractal, né? E o holofractal quer dizer o conceito mais moderno da física. Então, a questão de uns 20 anos atrás, mais ou menos, até 20 anos atrás, o conceito da holografia foi pegando forma, embora tenha começado com David Bohm, né? Em mais ou menos anos 80, que ele deu bastante força ao conceito do universo holográfico, e outros cientistas físicos pegaram isso, até neurocientistas, dizendo que o cérebro processa, como Prima, falando que o cérebro processa de forma holográfica. Então, a holografia se tornou uma temática muito importante, e agora o que mais se fala é do holofractal, que integra a ideia de holografia. Então, é esse holofractal, eu vou falar dele no curso Sinergia Quântica em detalhes. De onde surgiu isso? Surgiu da descoberta última e recente de que o nosso universo surgiu através de um buraco branco, porque tem o buraco negro e o buraco branco. O buraco branco é o que expele e o buraco negro é o que engole. Entre eles está um buraco de minhoca, ou seja, está um condutor, né? Então você tem um funil em cima, que é o buraco negro que engole, um condutor no meio, né? E o buraco branco, que é o que espera. Então você tem aquelas estrelas de nêutrons, estrelas de quasar, que estão expelindo energia em uma certa porção até de matéria, mas mais energia no universo. Esses são chamados exemplos de buracos brancos, porque eles estão jogando energia. No caso, algo que você consegue mensurar, mas também sabe-se de buracos brancos que estão expelindo a energia escura que não se consegue mensurar exatamente, que a maior parte do universo que nós temos é maiormente preenchido por energia escura e matéria escura. Então, esse buraco branco foi gerado no momento em que surgiu o nosso universo. Esse nosso universo surgiu de um próton. O próton que se expandiu e inflou. Então, quando se fala de multiversos, são vários universos interligados por conduítes invisíveis, aonde você tem a expansão de um próton. E esse próton carrega toda a informação da massa do éter, né? Que os físicos chamam de vácuo quântico. E esse vácuo do universo, ele mantém a informação como um todo, a informação da massa dentro do próton, em única e exclusivamente, segundo os físicos da atualidade, dentro do próton. Então, o próton é um fractal. E dentro desse próton, ele se expande de forma a criar a bolha onde o nosso universo é formado. Então, toda a informação do universo anterior, do qual foi expelido pelo buraco branco, digamos assim, através de um próton que se incha como uma bexiga. Imagina assim, uma bexiga soprando. Como diz o Nassim Haramein, e muito engraçado, quem é o cara que está soprando? Essa é a questão. Então, imagine uma bexiga sendo soprada. Então, o próton é a bexiga que infla, porque está sendo colocado um material que faz a bexiga inflar. E o material que faz a bexiga inflar é o éter. Esse éter, então, que os físicos chamam de vácuo quântico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que tinha no universo de lá
que passou por esse buraco de minhoca e foi expelido pelo buraco branco, aí se inflou e ficou contido dentro dessa bexiga, é um espelhamento de imagem e semelhança a nível de informação. Ele contém toda a informação do universo anterior. É como um rádio que dá toda a informação de cenas, ou uma televisão, que dá toda a informação que você está vendo ali. Mas a televisão, ela não contém os artistas. O que você está vendo ali, não está ali. Ele estava em outro universo. A televisão te mostra a informação. Então, o que o próton carrega é a informação, como se fosse uma televisão, e então ele cria o cenário para a projeção desse filme, e essa projeção é holográfica. Ok. Se você não entendeu com essa resposta curta, eu sei que é difícil, eu vou fazer isso bem mais longo e bem mais completo, com maior embasamento, dentro do curso Sinergia Quântica, dia 27 de novembro, no Instituto Frida, em São Paulo, com transmissão via internet, online, para você assistir da sua casa, às 6 horas de transmissão, ok? Então é com você, Cris. Como ter embasamento para o que foi dito aqui, tirado do mundo científico? A teoria Big Bang, da origem do universo, onde habitamos, ter surgido a partir de uma explosão, está sendo questionada atualmente. Como que essa nova teoria embasa o que você acabou de dizer? Exato. Essa nova teoria, ela embasa totalmente, porque, embora muda o conceito. Na teoria do Big Bang, tudo começou com uma explosão. Pum! Né? Explodiu da onde, o que, se não tinha nada. A questão da teoria do Big Bang é assim, ok, alguma coisa explodiu, mas explodiu o que, da onde, se não tinha nada antes? Né? Eis a questão. Na teoria nova, né, nós temos o entendimento de uma explosão não dessa maneira, como se fala no Big Bang, e sim um processo do surgimento da matéria através do surgimento desse buraco branco que se conecta com o buraco negro, que tinha um outro universo do lado de lá. Então, nosso universo vem de outro universo. E o momento em que surge, sim, surge a luz e surge um processo de expansão. Então, esse primeiro processo que infla em expansão pode ser entendido como uma explosão, mas sem arrebentar as coisas, e sim como um momento de energia suficiente para que o próton se inchasse e se inflasse. E isso bate também com as leituras que foram feitas do universo, que o universo está em constante expansão. Ele está num processo de inflação e expansão. Se tivesse ocorrido uma explosão, as coisas teriam tido uma aceleração e estariam parando. Não, não. O nosso universo continua inflacionando, continua inchando e expandindo. Portanto, a teoria da explosão se questiona agora com as últimas leituras que foram feitas lá nos fundos do universo sobre as radiações que foram encontradas e por aí vai. Então, essa nova teoria é uma teoria que parece muito mais coerente e depois que mensuraram, cientificamente comprovado, a massa do próton, a informação da massa que ele tem, massa do éter, a massa do vácuo que está, vácuo quântico, dentro do próton, como ele mimetiza isso, se concluiu que ele é como se fosse um rádio carregando a informação, mas não os locutores dentro dele. Então é isso, Cris. É uma informação interessante, é por isso que a reconexão é fundamental, porque nós somos ligados ao todo, estamos ligados a tudo, mas não nos lembramos. Então nós temos que despertar a consciência, reconectar os nossos caminhos, aumentar a nossa frequência e exponencialmente podermos, com essa energia
assumir mais e mais daquilo que nós somos, seres fracionados, que têm que se unir às suas outras partes para voltar ao todo, do qual nunca saímos, mas para voltar o nível de consciência do todo. Um abração, pessoal. Fiquem bem. Cris, é com você. E fiquem para o próximo Despertos. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Uma honra estar com você, com Maria C. Pereira, que é uma sumidade, sempre trazendo muita lucidez redentora para todos nós. Gratidão imensa, Maria. Bem, mas olha, através da reconexão, eu tive o privilégio de conhecer um novo nível de frequência que ativam de fato qualquer capacidade de todo ser humano a de realizar a arte da autocura. Mas para isso há que se ter coragem para integrar-se ao que há de mais sagrado em nosso interior. E essa viagem é totalmente interna. Até o próximo Desperta!